Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar os segredos por trás de algumas das sobremesas mais clássicas e elegantes que existem. Sabe aqueles cremes que parecem simplesmente derreter na boca, com aquela textura perfeita, aveludada? É disso que estamos falando. E olha só para isso. De um lado, o brilho da calda de caramelo escorrendo por um pudim que, nossa, tá impecável. Do outro, aquele momento que todo mundo ama, a colher quebrando a casquinha crocante de um creme brulee. São essas texturas e sabores que são a pura definição da alta confeitaria. Pois é, eles parecem tão simples, não é? Mas a verdade é que, por trás dessa simplicidade toda, existe uma ciência bem delicada. A linha que separa um creme divino de um desastre granulado é muito, mas muito fina. Então, qual é o segredo final? Bom, aqui está o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa com a ciência por trás dos cremes. Passa por duas técnicas que são essenciais. E aí aplicamos tudo isso no creme caramel, no creme brulee e na panna cotta. E no final, a gente abre a porta para um mundo de novas criações. Ok, tudo começa aqui. Basicamente, existem duas grandes famílias de cremes. A primeira é a dos cremes assados, que dependem da coagulação dos ovos para firmar. E a segunda é a dos cremes gelatinizados, que, como o nome já diz, usam gelatina. Entender essa diferença já é meio caminho andado para o sucesso. E agora, um ponto que é super importante. Na confeitaria, mais do que seguir uma receita à risca, é preciso dominar a técnica. E para os cremes assados, que são o nosso foco agora, existem duas técnicas que são a chave de tudo. São inegociáveis. A primeira é o método Liaison. Pense nisso como uma dança bem cuidadosa. Em vez de simplesmente jogar o leite quente de uma vez nos ovos, o que criaria um omelete doce na hora, a gente os apresenta lentamente um ao outro. Isso vai temperando os ovos, acostumando eles com o calor, sabe? É isso que garante aquela textura de seda no final. E na prática, funciona assim. Primeiro, bate os ovos e o açúcar. Depois, aquece o líquido, mas sem deixar ferver. Aí vem o pulo do gato. Adiciona só um pouquinho desse líquido quente nos ovos para temperar. E então, vai adicionando o resto bem devagar, em fio e batendo sem parar. Esse movimento é o que impede os ovos de cozinharem rápido demais. E a segunda técnica é o famoso banho-maria. Olha, esse é como um dia de spa para o nosso creme. A água quente em volta da forma cria um ambiente de calor super úmido e constante. Isso protege o creme do calor direto e agressivo do forno. É o grande segredo para um cozimento lento e uniforme. Guarda bem esse número. Entre 60 e 80 graus Celsius. Essa é a faixa de temperatura mágica onde as proteínas do ovo coagulam e criam a estrutura do creme. Se passar muito disso, o creme talha. O banho-maria é o que nos ajuda a manter tudo sob controle. E aqui está o segundo número mágico, 160 graus. Essa é a temperatura ideal do forno para assar em banho-maria. Bem baixinha. É o famoso baixo e lento. Isso permite que o calor entre no creme de forma gradual, cozinhando tudo por igual, das bordas até o centro. Ok, com as técnicas na mão, vamos para o nosso primeiro clássico, o creme caramel. Ou, como a gente conhece e ama aqui no Brasil, o pudim. A marca registrada dele, aquela calda de caramelo líquida, brilhante, que escorre pelo creme todo na hora de desenformar. As etapas aqui são uma aplicação direta do que a gente acabou de ver. Primeiro, o caramelo, feito no ponto certo, bem dourado. Depois, a base do creme, usando o método Liaison. Em seguida, o cozimento gentil em banho-maria. E por último, um ingrediente essencial, a paciência. Ele precisa esfriar completamente para firmar e chegar na textura perfeita. Agora, vamos para o nosso segundo clássico, o creme brulee, que literalmente significa creme queimado. E aqui, a palavra-chave é contraste. É a casquinha quente e crocante de açúcar que a gente quebra com a colher para revelar um creme geladinho e absurdamente sedoso por baixo. É sensacional. Então, embora eles pareçam parentes, as diferenças são cruciais. O pudim geralmente leva ovos inteiros e mais leite, o que dá uma estrutura mais firme para poder desenformar. Já o brulee foca na riqueza, é só gema e muito creme de leite. Por isso ele fica mais denso e é servido no próprio potinho. E claro, o caramelo. Líquido no pudim, uma crosta crocante no brulee. E aqui vem o show. O açúcar demerara é espalhado por cima do creme já gelado e é caramelizado com um maçarico. O objetivo é criar uma camada de puro vidro comestível. O som da colher quebrando essa crosta, isso já é parte da experiência.
Agora a gente muda de família. Vamos para panna cotta. Um detalhe importante, aqui não tem ovo nem forno. A estrutura sedosa e que balança delicadamente vem de outro ingrediente mágico, a gelatina. O processo aqui é bem mais direto. A gente aquece o creme e o leite só para dissolver o açúcar e pegar o sabor dos aromas, como a baunilha. O passo mais crítico é adicionar a gelatina, já hidratada, na mistura ainda morna. Nunca quente demais, senão ela perde o poder de firmar. E depois é só geladeira por umas boas horas. E aqui a gente chega no ponto que eu mais gosto. Porque uma vez que se domina a técnica, a receita vira só um ponto de partida. Vira uma tela em branco para a gente poder criar. Por exemplo, e se a gente adicionar chocolate derretido à base do nosso creme assado? A gente cria um pote de creme. É a mesmíssima técnica, mas com um resultado completamente novo. Muito mais denso, mais intenso. Ou que tal pegar a base do creme brulee e colocar um pouco de suco de maracujá? A acidez da fruta vai cortar a gordura do creme de leite e criar um equilíbrio perfeito com um toque super tropical e inesperado. E aí, a gente tem o nosso quindim. Ele parte de uma base parecida, com muitas gemas e açúcar, mas a adição do coco ralado transforma ele em algo completamente diferente, com uma identidade e uma textura que são só dele. Então, acho que a lição mais importante de hoje é essa aqui. Não se trata de decorar ingredientes e quantidades, mas de entender o porquê por trás de cada passo. É esse entendimento que liberta a criatividade e, o mais importante, garante resultados consistentes. No fundo, entender o método Liaison, o poder do banho-maria, como a gelatina funciona, tudo isso transforma qualquer pessoa de um simples seguidor de receitas a um verdadeiro criador dentro da cozinha. E com todo esse conhecimento, a pergunta final fica no ar. Agora que os segredos foram revelados, quais novos sabores, quais texturas, quais sobremesas incríveis estão esperando para serem descobertas? A tela culinária está pronta.